Já aproveita e chama todo mundo, gente! O justo sem resposta, vou ficar no sofrimento. Shell, cadê tu? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu amor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele confia, caminha contigo, se não só te tira. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Paz do Senhor, irmão! A paz do Senhor, irmão. Tá me ouvindo bem? Já tava aqui no clima, já ouvindo uma Cassiane, sabe? Relembrando os velhos tempos, né? Porque a gente é dessa. Eu tava te vendo. Tá me ouvindo bem? Sim, tá tranquilo. E aí? Tá bom. Eu coloquei o fone pra ficar melhor o som. Aqui por enquanto tá tranquilo. Não apareceu nada aqui. Vou falar um pouquinho. Oi? Já chamou. Gente, ajuda a gente chamando a galera. Eu vou até fixar aqui o comentário sobre o que é a live. Eu acho interessante também deixar esse adendo aqui, né? Isso. Legal. É legal também, galera, vocês curtirem o coraçãozinho aí que vocês curtem, você chama as pessoas para me ver a live também. Tá? O coraçãozinho não é carência, não. Gente, nossa live no intuito de falar cristãos nada convencionais, porque a gente vai falar um pouco sobre as nossas vivências a respeito desse assunto, né, das evangélicas cristãs gays, né, que é um pouco que a gente se enquadra, né, dos cristãos meio fora da caixinha, e é sobre isso que a gente quer falar sobre hoje. Sobre isso que a gente quer falar hoje, é que eu tô escrevendo, olhando e falando ao mesmo tempo, tá? Fala aí, Shell. Então é isso mesmo, a gente está chamando para falar sobre, a gente vai falar sobre essa questão de como ser evangélico, por que ser evangélico, né, nos tempos atuais, e a igreja sendo um dos canais mais preconceituosos, assim, que a sociedade pôde presenciar, né. Tô nervoso, gente, tô nervoso, vou ficar bem. Gente, que coisa difícil, né? Não, é muito simples, porque o que a gente estava falando no vídeo de chamada, né? A responsabilidade de falar sobre isso, e a necessidade de falar sobre isso, e aquilo que nos impulsiona, que nos empurra a falar sobre. Muitas vezes, gente, eu tô muito feliz da galera que tá aqui, que tá aparecendo aqui nos comentários. Eu não vou ficar me prendendo que estão escrevendo muito aqui, senão vou ficar muito perdido. Mas eu tô feliz pra caramba. E eu peço que vocês nos ajudem compartilhando a live. Lógico, pra quem se interessar sobre o assunto, né? Obviamente. Isso. Eu falei pro John, a princípio, que a ideia não era ter muitas pessoas. Nós íamos fazer, mesmo se tivesse uma pessoa só vendo a live, que o mais importante que tá aqui é o conteúdo, não é a gente. Nós estamos saindo dessa vaidade aí, que é ter seguidores ou não. O mais importante que está aqui hoje é a nossa mensagem, que a gente quer passar, do que a gente mesmo. Então, ter seguidores ou não, isso faz parte do nosso ego. Então, deixa isso para lá. A gente quer criar esse conteúdo, deixar salvo, para que outras pessoas possam chegar onde necessita, né? Porque a gente sabe o quanto isso nos machucou. E o que eu mais acho interessante, já começando a entrar no assunto, né, Shell? Porque assim, gente, John, eu tenho muita essa preocupação de não ficar falando coisas só porque assim, eu acho, eu penso, eu acredito. Eu acho assim, que a gente chega a uma certa idade na vida que a gente não quer só ter opinião. A gente quer ter uma opinião embasada em alguma coisa. E o que eu achei mais interessante sobre tudo isso é que quando eu fui pesquisar a coisa,
tem outra galera, tem muita galera pensando sobre esse assunto, falando sobre esse assunto. Eu falei, gente, eu não tô sofrendo sozinho, obrigado, Deus. Eu me senti, sabe igual aquela passagem de Jeremias? Ele tá lá na caverna, o anjo vai lá, se alimenta, porque tem mais gente precisando, você não tá só. Não sei se você lembra dessa passagem. Eu falei, cara, olha, obrigado, Deus, aleluia. E na divulgação da live essa semana, teve as pessoas me procuravam no privado e vinham falar sobre os cativos que elas viviam, né? Tipo, eu acabei de sair da minha igreja, o meu pastor me abomina, eu me sinto com um ar de repulsa, de pecado. E isso é muito presente, né? E como isso pesa pra gente, né? E não só isso também, né, Gel? Por mais que a gente tenha feridas já cicatrizadas, elas não deixam elas não saem da nossa memória, né? Elas têm um lugar no nosso subconsciente, né? Então, tipo assim, por mais que assim, a gente olha para aquilo, não, é só uma lembrança, mas ainda, tipo assim, você lembra da dor que foi, né? E todo o processo para ter a cabeça que a gente chegou a ter hoje em dia, né? E eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que poderia já começar. Acho que já poderia começar falando, Charles, sobre como foi, né, crescer, nosso contexto de família e tudo mais. Isso, acho que você apresenta para o pessoal saber quem você é, para saber de onde você veio, porque nós não somos conhecidos, né? Eu já tô achando já que assim, né, todo mundo já conhece. Né? Vamos lá. Pra quem não me conhece, eu me chamo John Wesley, eu nasci em Berço. É ironia, né? Meu nome já é nome de um evangelista top lá da Europa, enfim. Já nasci com esse peso. Eu tenho 27 anos, eu sou formado, assim como o Michel, eu sou formado no dia em artes cênicas pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. E foi assim que a gente se conheceu também. Curiosamente, eu e o Michel fazemos aniversário no mesmo dia 20 de abril, uma das coisas que eu adoro dessa amizade. É isso, né? Ô, Michel, o delay tá vindo de mim ou de você? Eu não sei, eu tô sentindo um delay aqui. Acho que é meu. Enfim, então vou continuar mesmo assim. E aí, voltando aqui ao assunto. E aí, além dessas curiosidades, conforme a gente foi tendo mais intimidade, aí o Tchau me falou também que ele também nasceu em berço cristão e tudo mais, que ele cresceu na igreja, e já tudo um rolê de igreja. E ele falou, nossa, caraca, eu também não sei o que. Aí foi, né? A gente foi indo e tudo mais. Aí, nesse meio termo, né, então, eu cresci em Garaçu do PT, nasci em Barra Bonita, tudo interior de São Paulo. Aí depois eu fui para Bauru fazer faculdade, voltei para Igaraçu de novo, depois fui morar em São Paulo, aí voltei para Igaraçu de novo e cá estou. Então, assim, eu tô bem nesse vai e volta desde sempre, adoro esse vai e volta, adoro cidade grande, mas assim, eu curto também meu cantinho aqui do paraíso, aqui em Igaraçu de Tietê, então estou bem aqui. E aí aqui, aí minha mãe começou desenvolver alguns trabalhos na parte de desenvolvimento pessoal, que é uma área que nos interessa, também com a minha mãe. E aí minha mãe, como minha mãe também é uma mulher cristã, né? Desde sempre, minha mãe também nasceu na igreja. E por conta disso, então a nossa vida, tanto dela quanto minha, tem muita influência da fé, né? Da fé cristã, evangélica, para ser mais específica. E aí, por conta de tudo isso, a gente resolveu falar de desenvolvimento pessoal, utilizando referências bíblicas, sabe? A gente quer falar para todo mundo, mas as nossas referências são de personalidades bíblicas que tem uma história muito interessante para a gente usar como exemplo para os nossos dias e trabalhar essas questões conosco mesmo. E aí, a partir desse lugar com a minha mãe, que é um pouco diferente, aí eu comecei a falar, velho, tipo, tem questões aqui também, espirituais, pessoais, tudo mais, que eu acho que a gente pode levar para isso. Eu posso levar de um lugar com uma abordagem mais leve, para essa galera entender que também algumas pessoas precisam estar bem com elas mesmas, com o seu psicológico, com o seu espiritual, para conseguirem avançar na vida, né? Porque hoje eu tenho 27 anos e assim, eu senti assim, que eu sempre trouxe muita bagagem comigo que só foi fazendo peso no meu caminho, sabe? E hoje que eu me sinto livre dela, mas ainda assim, quer dizer, eu demorei 27 anos da minha vida para se desprender de bagagens que eu podia ter me livrado há muito tempo atrás. Então, se hoje eu puder ajudar pessoas, por exemplo, um adolescente, uma criança que já se sente diferente, sabe? E não impor isso, pelo amor de Deus, eu não quero impor nada na cabeça de ninguém. Eu só quero ser alguém
que esteja disponível para o outro. Por todas essas questões de sexo, de gênero, sexualidade dentro da igreja, tem muita igreja, principalmente aqui no interior, nos interiores em si, que são muito fechadas, são muito quadradas, é muito difícil essas questões entrar. E é aqui que nós estamos. Enfim, eu resumi a ópera, eu não fico falando só disso. É isso. Para quem chegou agora, eu sou o Shell, né? Sou Shell Magalhães, eu faço teatro há algum tempo já. Não vou falar quanto tempo, porque vão saber a minha idade. Eu não falo minha idade igual o John. Sou mais velho que o John, um pouco mais velho que o John. A ideia surgiu de fazer essa live porque o John, eu vi o John tem um blog que ele escreve, que é da mãe dele, na verdade, e ele escreve nesse blog. E eu li um artigo que ele escreveu, eu achei muito legal. E eu falei, John, isso não pode ficar só com você tem que compartilhar para o mundo, porque é muito forte o que você está falando ali, o que você traz ali. É muita gente vivendo sobre isso. Eu me converti na igreja evangélica, eu não nasci no berço evangélico assim de raiz, eu converti com uns 10 anos. Eu fui primeiro a me converter, depois os meus pais se converteram por conta de eu estar indo na igreja e perceberam, acharam legal. E depois de um tempo, meus pais iam para uma igreja e eu ia para outra igreja. A gente não era da mesma igreja também, não. E foi muito bom, foi muito legal essa descoberta. E depois de um tempo, eu chegando mais perto da minha adolescência, fui me descobrindo a minha sexualidade e percebendo que aquele lugar não me pertencia, que as pessoas não me aceitavam ali naquele lugar, que não era bem-vindo. E aí houve um embate, né? Continuar sentindo aquilo que eu gostava muito e não ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. E, naturalmente, eu fui me afastando da igreja. Eu já tinha aberto esse canal para as artes, né? E me afastei da igreja por conta disso. E não me sentia digno disso, não me sentia digno de estar ali, porque as pessoas colocam a gente muitas vezes nesse lugar de não ser digno, né? Você não merece estar ali. Você é pecador, você é pecaminoso. Então aí foi onde eu me afastei da igreja e andei por vários lugares aí. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho também, desculpa, sem querer te cortar, mas já te cortando, porque eu acho que também já traz embutido nisso o medo, por exemplo, além de você ser, você pode contaminar, né? Ó, a ironia, né? Que eu ia falar dela agora, ela acabou de entrar, a de Marie Arts e a Daisy. Eu ia falar dela agora, porque foi mais ou menos o que aconteceu com ela, sabe? Tipo, ela foi exposta na igreja. E aí você, olha, as meninas da igreja, cuidado com a Daisy, porque agora ela é o macho da igreja, sabe? Então, tipo, tem muito extremo nesse sentido, sabe? Então, eu acho que esse é um lugar perigoso de se estar. Então, tipo assim, quando você vê que a taxa de suicídio entre jovens e adolescentes, principalmente os LGBT, são muito altas, não é de se estranhar, entende? Porque nosso país, tipo assim, um país grande, gigantesco igual o nosso, com as vertentes que tem. Entende? Então você imagina como devem ser esses interiores. Interiores que eu falo, interiores de cidade pequena mesmo, que eu tô me referindo. Então não tô falando que capital é plena, é tudo maravilhoso, né? Mas sei lá, eu acho que tem essa dificuldade, eu acho que no interior é um pouco pior. Pelo menos assim, na minha percepção, obviamente, né? Sim, é bem pior. Aqui em São Paulo, na capital, a gente percebe que já tem igrejas que são destinadas a esse público. Aqui aí no interior não tem, nós fazemos parte das igrejas normal. Eu não sei como é para você, John, mas para mim ainda isso não é tão claro. Por exemplo, eu não falo abertamente, nunca falei abertamente na minha igreja sobre eu ser gay ou não ser gay. Tem algumas pessoas que sabem que eu sou, que eu fui na igreja sendo gay, e aí rola aquele pensamento assim, que Deus vai te transformar, eles acreditam que eu vou mudar. E eu não estou preocupado com isso mais, sabe? Isso é uma questão da qual não me perturba mais. Então, as pessoas, quando querem falar sobre esse assunto, eu não deixo falar muito sobre isso. Então, é algo bem complicado, assim, porque as pessoas ainda acreditam que isso exista, né? Que você tem que ir para a igreja e que vai ter um processo de mudança. Sabe o que eu percebo, John? É como se fosse, assim, as pessoas querem te convencer a ir para a igreja, é como se fosse um namoro, sabe? Um namoro, quando você está começando a namorar. Aí as pessoas mostram o que é bom nesse namoro, nesse relacionamento. E depois de um tempo, eles começam a querer te privar de algumas coisas. Opa, então aquilo que me dizia que me liberta, ele não é me libertador de verdade, 100%. Ele me liberta para me atrair. Depois, quando eu estou atraído pelo aquilo, vai existir conceitos, existir regras que me prendem de novo.
Então, quando eu voltei para a igreja, esse lugar ficou muito claro para mim, que não era esse lugar de cativo que eu queria mais, era um lugar de libertação. Porque eu acredito que Cristo, ele veio para o mundo e falou do evangélico de uma forma libertadora, e eles não tinham esse cativo todo. E a Bíblia, se você perceber, ela é um processo de evolução. Ela começa, assim como a humanidade evolui, o evangelho também vai evoluindo. Os discípulos começam pensando de alguma forma e vão evoluindo. Isso aconteceu muito com Paulo, né? Ele começa falando muito sobre o discurso dele no começo das passagens, era um discurso cheio de preconceito, cheio de coisas assim. E com o passar do tempo, você percebe que o discurso de Paulo, ele vai se modificando. Ou seja, houve uma evolução, né? Então, a igreja, ela não evoluiu. Muitas igrejas, tem algumas aí que já estão muito para frente, mas ela não evoluiu nesse ponto. Elas ficaram presas nesse evangélico que não evoluiu, que é um evangélico de prisão, de cativo. É um Deus que você tem que fazer algo por ele para que ele faça algo por você. É um Deus egocêntrico. Isso me assustava muito. A Tami fez a Tami, ó, desculpa, desculpa, A Samira. A Samira fez uma contribuição que eu achei incrível, porque era mais ou menos o que eu ia falar quando você acabasse o que estava dizendo. Que ela falou assim, ó, primeiramente que ninguém tem que querer saber com quem você se relaciona ou não, se não há interesse nessa pessoa. Concordo plenamente. Talvez esse seja um dos motivos que fez com que surgissem igrejas pluralistas. Concordo novamente. Porque eu penso assim, Shell, eu acredito com muita veemência que, por exemplo, eu não tenho que sair com uma placa na minha testa falando, eu sou viado e tô na igreja que não é de viado, entende? E é o que eu sinto mais ou menos em relação às igrejas que eu frequento. Eu tô no interior, então, tipo assim, por mais que já é uma realidade, né, as igrejas contemporâneas, as igrejas inclusivas e tudo mais, já frequentei, já fui, eu até quero falar sobre isso depois também. Mas eu vou em igreja normal, tipo assim, eu cresci na Assembleia, gente, pra quem, né, eu não falei antes, eu cresci na Assembleia, depois eu passei alguns anos na Batista, hoje eu frequento o Bola, que é o que tem aqui na minha região, Bola de Neve. E assim, eu não faço questão nenhuma de expor minha sexualidade, só que também não faço questão nenhuma de esconder, porque eu penso assim, se eu tô... você vai esconder por quê? Qual é o motivo de esconder? Você esconde uma coisa quando ela é ruim. Tipo, se você rouba, se você mata, se você faz alguma coisa de ruim, de ilícito, você quer esconder ou tentar o máximo possível cobertar. Então, no meu caso, tipo assim, eu não sinto vergonha de quem eu sou. Já senti muito, e é um processo muito árduo chegar nesse lugar que a gente está hoje. Então não me escondo, não vou. Tipo assim, e o Shell já foi no curso comigo, ele sabe, eu sou muito exagerado. Eu adoro levantar a mão, adoro cantar alto. Eu vou contar. Nós estávamos aqui em casa um domingo, o John falou assim, vamos pra igreja. Eu falei, vamos. Aí o John quase se montou, né? Tipo, tinha uma calça nada convencional, uma blusa nada convencional, e foi na igreja. E o John é uma pessoa que não chama muita atenção, né? Já por natureza. Nós chegamos na igreja, assim, houve uns olhares, assim, eu não estava constrangido, mas eu percebi, eu falei assim, mas eu vou me agarrar no John, porque ele tá com essa força que ele tá vindo aí, eu vou me agarrar nisso. E eu fui atrás do John. E aí o John falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, eu jurava que você não tinha percebido. Eu falei, mano, tira essa tá percebendo essa coisa da minha cabeça. Os olhares eu percebi, mas assim, eu falei, eu vou me segurar nessa força que o John tá tendo, dessa coragem de vir aqui, de se mostrar que é gay, eu vou junto. Tomei coragem e fui. E aí, você falou assim pra mim, algo que ficou bem forte, assim, você falou assim, eles têm que entender que aqui também é meu lugar. E eu tô cagando pra que eles estão pensando sobre mim. Aqui também é meu lugar. E você não fez questão de ficar ali quietinho, não. Você louvou, você glorificou alto. E foi maravilhoso. E aquele culto, aquela igreja da qual nós fomos, eu já tinha ido outras vezes, não gostei, porque o discurso do pastor era... Ele falava sobre política e ele tinha um candidato lá, do qual vocês conhecem, que ele falava bem desse candidato. Isso me deixou um pouco... Eu falei, igreja não é pra isso, não tem que falar sobre isso. E aí... Mas aquele dia que você me levou foi algo tremendo, assim. Senti muito forte a presença de Deus. Eu chorei muito, não sei se você percebeu aquele dia. Não vi, não rolava muito engraçado no espírito. Eu falei, não, aquele discurso que você fez foi bem legal, assim, você tem que saber que aqui é meu lugar também, e veio de encontro, porque é meu lugar também. E, tipo, mas porque assim, Shell, por exemplo, porque tem essa coisa, né, da medição de força, né?
tipo assim, aqui é os crentes, ali é os viados, entendeu? Tipo assim, né? Porque é bem nesse termo do pejorativo mesmo, né? Então, tipo assim, é você no seu canto, eu no meu, e a gente não se mistura. Então, tipo assim, pra mim, a minha postura é, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou sair no tapa, não ficar gritando com ninguém, eu vim aqui para cultuar. E se o culto é racional, é meu e Deus, então, querido, eu vou vir aqui e vou prestar o meu culto. Se tá bom, se tá ruim pra você, beijo, me liga, vida que segue. Eu queria começar já provocando você, então. Vamos lá, então. Eu queria falar sobre Ixi. Levítico 18 e 22. Nossa, pesadíssimo! Esse versículo é o que nos persegue, o que nos condena, né? Nos condena. Sim, Vamos falar então, sobre ele um gente, pouquinho? não, peraí, porque assim, ó, pra falar a verdade pra você, então, é uma coisa que assim, eu não consigo sentir mais nada sobre. Eu sei que, nossa, pode ser muito estranho pra quem tá ouvindo agora, mas tá, ok, né? Levítico, nesse mesmo Levítico tá lá, não pode misturar tecido, não pode dormir com a mulher quando tá menstruada, não pode um monte de coisa. Enfim, né? Então vamos relativizar o que nos interessa e deixar de lado, né? Vamos atacar uma parcela da galera aí. Enfim. Mas o que eu quero dizer com Você tudo sabe isso, de porque é uma decor? coisa. Você sabe de decor? Não, eu não. Assim, pra ser bem honesto com você, Não? Shell, são versículos que eu não me interessam, não me interessam ter nem no meu imaginário, entende? Porque eu acho assim, quando você chega num nível de cura mesmo, sabe? De cura interna, de libertação, porque eu acho assim, a verdade que te liberta, ela te liberta pra você ser o que você é também. Não é pra você viver uma vida de mentira. Porque eu penso assim, Shell, pensa comigo. Eu tava conversando sobre isso, não sei, uma ou duas semanas atrás com a minha mãe a respeito. Eu falei, mãe, a Bíblia fala também que o diabo é o pai da mentira, certo? E aí, por exemplo, Sim. se isso né, uma realidade da qual eu também acredito, né, só para deixar bem claro aqui, então, por exemplo, se ele é o pai da mentira e eu vou viver uma mentira, então, né? Então, automaticamente, de uma forma ou de outra, então, quer dizer, se eu aceitar a minha homossexualidade, querer viver plenamente e abertamente como um gay, eu tô sendo condenado. Se eu ficar na igreja vivendo uma mentira, porque, gente, não, eu sei também que não é obrigação nenhuma falar isso aqui, mas eu tive um namorico também com uma menina, que por sinal hoje era uma das minhas melhores amigas, a gente é parceira até hoje, fico até cupida dela, enfim, com a atual esposa dela. Então, tipo assim. Eu lembro. Então, tipo assim, então, esse discurso também e por que você não tentou? Também pra mim não cola, porque sim, amados, eu tentei. E pra mim ela viveu uma mentira. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, então, olhando por essa ótica, por esses olhos, eu estaria condenado do mesmo jeito. Aí eu falei assim, Sim. então, tipo assim, aí ela E assim, então você não foi atrás da libertação, então você não acreditou, então você foi fraco, porque eu odeio esse discurso, Sheldon, você foi fraco, porque ninguém foi pouco sabe. jejum. Daisy, peço permissão de novo pra falar de você. A Daisy foi parar no médico, foi parar no hospital, fazendo campanha de oração em jejum e caindo nos montes, e o povo chamando o SAMU pra levar ela pro hospital. Entendeu? Você falar pra ninguém do que era, do que se tratava o jejum. Então, você vê como que isso, sabe, machuca, não tem como não machucar, Shell. Sabe, tipo assim, eu sei que pode parecer assim que eu tô exaltado, mas, gente, eu tô um pouco de revolta. Porque o que tem de gente ferida e machucada e tentando se libertar daquilo que se é, sabe? Enfim, é um assunto muito pesado, pesadíssimo, mas vale a pena, porque tá aí, tá na boca do povo, sabe? Porque tem uma. Vou falar um pouco, entrar um pouco já. Já, você já falando demais, me corta, porque você sabe, né? Que senão. Porque tem Opa! Não, sim, tranquilo. porque tem agora, gente, nessa nova. Quando o Xiaomi propôs isso, aí eu falei, ai meu Deus, a gente é cheio das opiniões, né? É cheio das opiniões, então vamos Cheio procurar. do achismo, né? Tentar se embasar um pouco embasar um pouco academicamente mesmo, né, pra não ficar só no nosso achômetro. Gente, pra mim foi uma libertador, porque sabe aqueles momentos assim, Thiago, parece que você tá um pouco longe de Deus, você quer estar mais perto, mas parece que você tá um pouquinho longe. Não sei se você já sentiu isso. É horrível, não é? Aí, Sim. É, pode falar. Eu não, aproveito é e que eu tô vendo um descanso um comentário pouco. aqui, ó. Alguém escreveu assim, que tudo que está escrito na Bíblia, todos serão condenados, porque é impossível viver uma vida santa. Todos pecam o tempo todo. Evolutorialmente, somos carne, né?
Quem foi que falou isso? Foi a Melissa. Sim, 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 sim. É porque também porque assim, se a gente crê, né, na Adão e Eva, né, lá na história da Bíblia, do começo e tal, e a gente vê que a gente é fruto do pecado original lá, não sei o quê, então assim, a gente é sujeito a isso a todo momento. Então, tipo assim, o negócio é você Sim. sempre estar tentando lutar para ser melhor a cada dia. Só que eu acho que não é uma questão tão generalista assim, porque é muito fácil, né? Tipo assim, você pegar só o que lhe convém. Porque sabe qual é o meu maior medo ultimamente? Tudo bem, acho que eu tô fugindo um pouco do assunto que eu ia entrar antes, mas enfim, mas acho que é importante pontuar isso. Sabe aquele versículo de Timóteo lá do poeira nos ouvidos? Não sei se já ouviu falar alguma coisa assim, que assim, no fim, né, que no fim dos tempos, juntarão para si falsos mestres e não aceitarão a sã doutrina e não sei o quê, juntando poeira nos ouvidos. Esse, gente, pra você ter noção, pra eu que fui menininho da igreja, cresci na escola bíblica dominical, eu tenho até um troféuzinho da escola dominical, não sei se a Melissa lembra, da escola dominical da tia Drica. Aí, então, tipo, você crescer, aí você começa a ficar com medo, porque assim, aí você vê o quanto a religião ela te restringe, ela não quer que você pense um pouco fora da casinha. Só que ao mesmo tempo ela nega a sua existência. Então, por exemplo, eu tenho minha existência negada, só que eu, ao mesmo tempo também não consigo me enquadrar a norma que me é imposta e eu vivo no limbo, entende? Aí eu vivo no limbo espiritual, eu vivo no limbo moral, eu vivo no limbo. Entende? Não dá, sabe? Não dá pra viver nesse lugar o resto da vida, sabe? Não, ai, pelo amor eu pelo menos não consigo me ver nesse lugar o resto da vida. Isso é importante. Ô, John, eu anotei aqui, eu vi que você tem um repertório para falar também todo, mas eu queria falar também sobre os olhares desses ambientes das igrejas, que me perguntaram, Oi. teve pessoas que viram que ia ter a live e perguntaram para deixar, não ia poder estar participando, mas deixaram lá a perguntinha. Por exemplo, assim, ó, o olhar das pessoas nesse ambiente das igrejas. Como eles encaram essa situação do gay na igreja? Hoje, atualmente, você vivenciando dentro dessa igreja que você faz parte hoje, como é que é esse Então, olhar? porque assim, ó, pra ser bem honesto com vocês, gente, você deixar bem claro aqui, tá? Na verdade, já até conversei com isso com a minha mãe também. Igual minha mãe comentou aqui que eu quase deixou ela louca com tudo que eu falo e tudo que é verdade mesmo. Eu falei, mãe, você e a Jéssica são as minhas héteros de teste. Tudo que eu tenho dúvida eu vou falar com vocês. A cabecinha do o mundo do Bob, né? O mundo de John F. Eu vou falar com ela, deixa ela, pira ela. Aí tem vezes até que a Jéssica me ignora. Assim, não quero falar sobre isso, é muito pesado. Tchau, vai falar com a mãe. E como Enfim, que é pra gente esse olhar aí? Como é... Então, porque pra ser bem honesto com vocês, Shel, eu acho que eu cheguei num ponto. Porque assim, né, gente, na verdade eu vivi meio dois extremos, pra ser bem honesto com vocês. Quando eu tava como eu cresci no Madureira, né, que era mais fechado, né, era a igreja do Saião, tá, gente, mudou e tal, teve várias mudanças na estrutura da igreja quanto a isso, mas na época que eu cresci, que eu sou de 93, então eu peguei na época do Saião, do não pode nada, não pode fazer nada, enfim, essa época aí, você já sabe. E aí, então, aí hoje faz, então, tipo assim, querendo ou não, fica na memória, né, das pessoas, né, Chá? Por mais que a igreja muda, mas a cabeça demora mais pra mudar, né? Então, tipo assim, então eu fui muito perseguido, porque aí nessa época que eu namorei a menina, gente, eu também tava super assíduo na igreja, tinha cargo, tinha um monte de coisa, fazia parte de um monte de coisa. E aí, na época, aconteceu um episódio que eu tenho que compartilhar com vocês. Que aí uma pessoa em questão, que fazia parte do mesmo grupo que eu, viu no meu Facebook que eu me interessava por homens. Porque, tipo assim, eu voltei pra igreja e não mudei isso. E, tipo assim, a pessoa em questão fez mal porque não queria. Como assim eu participar do grupo se no meu Facebook eu tava escrito que eu me interessava por homens? Eu falei, mano, sério? A pessoa perdeu o tempo da vida dela pra ir fuçar no meu Facebook pra achar essa informação? Mas, enfim, isso foi só um dos episódios da época, entendeu? Então, tipo assim, o que eu vejo assim, a não ser que seja uma mudança muito radical, muito, sei lá, tipo assim, Deus baixar na terra e falar assim, não, não é pecado, eu acredito que sempre vai ter essa dualidade, de quem acredita e de quem não acredita. Então, acho que assim, pro bem do Sim, nosso psicológico, pra gente não morrer na fé, morrer espiritualmente e nem abrir mão daquilo que a gente acredita, o mais fácil é ignorar. Tipo assim, eu não sei se é o mais saudável, tá? Tipo assim, eu acredito assim, quando você tem pessoas abertas para um discurso, para uma conversa,
Que, por exemplo, se alguém quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, alguma opinião, ou então eu até dar a opinião dela, eu não vou achar ruim de ter uma opinião contrária à minha, gente. Tipo assim, eu acho que é bom a gente pontuar essas coisas. Eu não tenho problema com quem acha que a homossexualidade é pecado. Não tem problema nenhum. O que eu não quero, tipo assim, é que as pessoas me tirem o direito de existir, de amar a Deus, pelo fato da minha homossexualidade, eu não querer renegar ela por conta disso, entende? E aí é onde a Ô, gente John, começa, então sabe, os discursos mais... você tá me dizendo assim, você tá me dizendo, por exemplo, assim, eu sou gay, eu quero ser cristão, eu vou passar por tribulações ainda, eu não vou ser aceito ainda, eu vou ter questões ainda da igreja assim, isso ainda acontece, de Sim, fato. com certeza, com certeza. Então, tipo assim, porque assim, gente, outra coisa também que é bom pontuar, né, pra quem não me conhece, por exemplo, eu não sou muito, tipo assim, eu não sou muito homenzinho, tipo, do modo de vestir, eu sou mais afeminado, desde sempre, tá? Desde, né, dos tempos áureos aí, isso. Então, tipo assim, então eu sempre teve esse olhar, sempre teve, tipo, será que ele é? Aí quando soube que ele era, só Deus na causa, entendeu? Então sempre teve Sim, isso. ó, Pode A falar. Melissa contribuiu aqui também com uma informação aqui. A Melissa falou assim, ó, na verdade, para tudo isso há uma desculpa, né? Preconceito, para sempre vai existir mesmo Jesus. Eu falo assim, gente, se Jesus estivesse na Terra nos dias de hoje, muitas dessas igrejas que falam de Jesus, ele não seria adepto a elas. Acho que ele não faria parte, não. Porque elas vão muito contra o que ele pregou, né? Até porque quem foi um dos mais. Quem condenou Jesus não foi os fariseus? Os fariseus não eram os chefes dos templos, das sinagogas na época? Os mais religiosos, os mais ferradão da Bíblia na época não eram os fariseus? E tava lá, batendo na porta, querendo caçar Jesus de qualquer jeito. Então, sabe, Michel, tipo assim, eu não acho também que o discurso só assim, ai, porque Deus é amor, porque, tipo assim, ai, somos todos pais de amor, entendeu? Tipo assim, eu acho que só esse discurso também não convence. Eu acho que ele também não é forte por si só. Só que ele é suficiente, entende? Porque se o amor não te convencer, então quem que vai te convencer? Se o amor não mudar, quem que vai mudar? Então, o que eu É, olho, quando eu olho Jesus a Bíblia pela ótica de Jesus, eu vejo muito esse olhar não tradicional, do não convencional, e eu tento abraçar isso para minha vida diária, sabe? Porque aí eu começo a pensar assim, tem tanta questão grande e importante no mundo, sabe, que a gente também tinha que juntar força para lutar de verdade, sabe, a fome, a miséria, o racismo e por aí vai. E a gente fica se debatendo sobre, tipo assim, coisas que são muito maiores que nós, sabe? Tipo assim, é a minha sexualidade, eu vivo isso, eu experiencio isso todo dia. Isso isso é molda uma toda parte a minha sua, não forma é de... você também. É uma Exatamente. parte Então, tipo assim, sua, não é não você é por só uma questão de... completo. Exatamente. E não é só uma questão, sabe, Michel, de beijar homem ou me deitar com outro homem. Não é só isso. Tem, sabe, é todo um contexto. Aí eu até falei pra mãe, mãe, se acontecesse um milagre assim, de Deus, do divino, e a partir de amanhã eu acordo, não gosto, não quero, não sinto mais atração sexual por nenhum homem, e a partir de amanhã eu tenho atração sexual somente por mulher. Mesmo que isso aconteça, tipo assim, muito do meu caráter, da minha forma de pensar o mundo, de ver as coisas, foi moldado antes dessa questão puramente sexual. Entende isso? Faz sentido? Não Sim, é? sim, Porque, tipo assim, total sabe, tipo sentido. assim, porque eu acho que a gente tem muito essa visão, né, Chel? Tipo assim, como a gente foi muito machucado, a gente já sofreu, né, só pelo fato de existir, então a gente acaba tendo mais sensibilidade, né? Com quem, tipo assim, quem sofre racismo, com quem é deficiente, com quem tá em situação de rua, e por aí vai, né? Você acaba tendo um olhar um pouco diferente, né? Ó, tem um depoimento aqui, ó, tá falando Sim, sobre, acho que não consigo ver quem é. Você quer ó, ler pra mim aí? estúdio Fábio Sampietro postou. Eu frequento a Lagoinha em Bauru depois de muito tempo sem frequentar nenhum lugar. Me receberam muito bem, mas eu fico meio que na defensiva por não querer passar por tudo que passei. Nossa, super te entendo, Fábio. Faz total sentido, porque é aquele negócio do gato escaldado, sabe? Do cachorro que tanto apanha, quando vai receber carinho, você não consegue aceitar, você tem dificuldade, é isso. Um pouco É, disso. eu vivo a mesma questão que ele tá colocando aí, eu vivo a mesma coisa. Tipo, eu faço parte do grupo da célula, que é um grupo menor, eu fico um pouco constrangido ali, não me sinto à vontade, porque eu tenho medo de que essa questão perceba por ali e vire uma questão ali. Então, isso é muito ruim, né? A gente não se sente tão à vontade, a gente vive ainda nessa cadeia ainda, né? Embora, assim, nós temos hoje ciência, temos um pensamento formado sobre essa questão, então isso não chega na gente tão forte, igual para algumas pessoas que chegam até o suicídio, né? Muitas vezes, isso Sim, sim. causa tão desconforto.
Que... Né, porque assim, gente, porque se a Pode gente falar. começar a parar para pesquisar as coisas, eu sou muito grato ao Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno, que foi onde eu comecei pensar e estudar sobre. Que aí ele começou, aí ele fala um pouco sobre teologia queer, ele é um homossexual super ativo dentro da igreja católica e tal. E assim, aí ele trouxe alguns referenciais também de estudo. E aí eu acabei encontrando um doutor, que é o André Muscoff. Ele é luterano. E é um cara assim, nossa, que Jesus amado, onde estava essa pessoa quando eu era mais novo? Por que eu não conheci ele mais cedo? Sabe aquele tipo de conhecimento que você quer ter, que vai te evitar a fadiga, sabe? É muito tempo. Foi bem isso. Sim, E aí, conforme você vai descobrindo essas linhas de pensamento e pessoas que pensam um pouco fora da caixinha e que é mais perto de você, a gente começa a enxergar Deus de outra forma, sabe? Eu falei, Senhor, muito obrigado. Esses dias, gente, sem zoeira, esses dias eu acordei de manhã e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque há muito tempo eu não me sentia tão próximo do Senhor que eu estou me sentindo nesses dias. Porque enquanto tem muita gente que me condena e que já me dá uma carta selada destinada ao inferno, tem gente que VIP. não é? É, vive. Mas, tipo assim, tem gente que olha desse outro olhar, dessa outra forma, sabe, quer pensar sobre o assunto e sair da bolha. Ah, eu fiquei, nossa Deus, muito obrigado. Isso é muito legal. John, também tem uma questão aqui da qual eu percebi, o preconceito das pessoas que sofrem preconceito. Por exemplo, eu sofri preconceito da parte da igreja, talvez, e das pessoas a qual eu fazia parte do meu ciclo de amigos. Eu tive preconceito quando eu voltei para a igreja, porque, como assim você virou evangélico? A igreja condenou, a igreja é algo preconceituosa. Como é que você vai para esse lugar? Então, eu queria saber, assim, você passou por isso já também? Essa questão de sofrer preconceito por estar na igreja? Amado, eu tive um Das pessoas que chefe que me sofrem preconceito? zoava. Eu tive um chefe que me zoava assim, ah lá, bichinha é crente. Mas É, juro que não é, você sabe, porque assim, gente, eu falo, gente, eu sou meio sarrista mesmo, não se ofendam, porque é a minha forma de lidar com o mundo. Eu acho mais fácil lidar com o mundo desse jeito. Mas isso faz total sentido, Shell, porque entra naquilo que a gente estava falando do que o Fábio falou. Aí você pensa comigo, a gente vem numa crescente, né, desses discursos mais conservadores, mais fervorosos, mais tradicionalistas, né, da norma, do hétero, do pai, da mãe, da família tradicional, seja isso o que for, mas enfim. Então, tipo assim, se você vê esses discursos mais fortes criando força, e tem pessoas que recebem isso muito bem e acabam reproduzindo isso também, do outro lado, do outro extremo, tem gente que tá o tempo todo na defensiva. Então, tipo assim, e aí sim. tem Mas gente. Pode falar. eu falo assim, acho que é justificável muitas vezes, né? Essa galera que também que tem esse preconceito com quem voltou para a igreja, com quem é evangélico, é porque de alguma forma elas foram discriminadas também, né? Elas sofreram alguma Exatamente, opressão pela igreja. exatamente, porque você chega exatamente nesse lugar, sabe? Porque, por exemplo, eu falei, velho, como assim você tá louco? Você é masoquista? Você tava lá apanhando, sofrendo, você quer voltar para esse lugar? Só que aí eu acho que pode ser seu caso também, é que assim, a gente não tá ali pela religião. Eu tô ali por Jesus, eu tô ali pelo aquilo que eu sinto, por aquilo que eu experimentei nele. E que eu não consegui achar em outro lugar. Obviamente, gente, que eu não tô julgando quem se conseguiu se encontrar em outros lugares, em outras religiões e tal, em outras confissões de fé. Eu fico muito feliz de verdade para vocês, porque eu acho bom ter um sagrado, eu acho muito válido. Só que no meu É caso, importante. eu não consegui me encontrar em outro lugar, Michel, sabe? Eu falei, mano, tipo assim, eu corri para outros braços, só que só o braço do Senhor foi que me acolheu. Ai, que lindo. Que lindo. Mas comigo aconteceu a mesma coisa, né? Você sabe das minhas aventuras religiosas que eu tive. Sim. Por um tempo, eu encontrei acho que a grande questão foi a sexualidade que pesou. Eu fui pro budismo e eles aceitam de uma forma até bonita isso. Mas a questão da essência de não Jesus, de não Deus, isso me deixava muito assim. Eu falei, como que eu vou negar uma coisa da qual eu tive experiências maravilhosas, assim? Como negar isso? Depois eu busquei um pouco na Umbanda, fui para a Umbanda, que era algo completamente diferente de tudo que aquilo que tinha me ensinado. Foi um período bacana também,
mas a minha essência é querer voltar. Eu queria voltar para o meu lugar de essência, porque, gente, eu passei por vários lugares, assim, por várias situações, e aquilo que tinha sido plantado dentro do meu coração, que foi o amor por Cristo, nunca passou. Eu tive uma passagem ruim com droga, eu tive uma passagem ruim com sexo de forma ruim também, e sempre no meu subconsciente tinha aquela voz parecia que era Deus me guiando, e Deus falando comigo. Então eu nunca perdi essa conexão. E quando eu voltei para a igreja, agora, quando eu volto para a igreja, eu passei por cima disso porque é algo maior que estava acontecendo também. As pessoas muitas vezes assim me questionaram, me criticaram, mas nunca pararam de perguntar o que te fez voltar para a igreja, Shell? Você tá feliz onde você está? Então, as pessoas me criticavam, mas esqueceram de perguntar desse ponto. O que foi? Eu voltei para a igreja nesse período, não foi por amor, só por amor. Foi pela dor. Então, tipo assim, eu estava num momento da minha vida que eu precisava voltar. E a minha essência, que era a igreja, foi o que veio de encontro de uma forma tão forte, que foi isso, foi tão saborosa, assim, que eu falei assim, gente, eu não posso viver longe disso mais. Eu gosto muito de um louvor que fala assim, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. E o dia que eu ouvi isso foi muito eu, assim, me emocionei muito. Porque eu falei, é isso, Deus. Eu sei o Santo do Santo, eu não posso viver em outro lugar. Não, tipo assim, ó, o Fábio deu uma outra contribuição aqui que eu achei incrível também, que ele falou assim, eu acho que muitos esquecem que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aí a Sami também colocou, já ouvi muito, tem muitas religiões melhores, essa não é boa, mas eles não me perguntaram qual era o meu sagrado. Às vezes os amigos se tornam tóxicos e nem percebem, porque cada um tem o seu sagrado. Aí o Fábio também completou, eu também procurei o Fábio completou. Eu também procurei outros lugares, mas não me encontrava. E hoje eu me encontrei ali onde vou, mas sempre vem aquela questão de até quando. Eu acho que o importante, Fábio, só depois eu volto para a questão da Sami, é você não parar e focar em Jesus, porque se você olhar para as pessoas e para as questões, sempre haverá pessoas e questões. Aquele negócio, né, tipo, da igreja ser lugar de doentes. Então, tipo assim, cada um que busca a sua própria cura. E que, tipo assim, a gente tem feridas na alma, a gente tem outras questões que a gente tem que lidar que não envolvem única e exclusivamente a sexualidade. Eu acredito, sabe, Shell, que no final Jesus é a resposta. Para quem me critica, para quem me julga, para quem me ajuda. E para quem não fala nada. Jesus sempre é a resposta. A Priscila Alcântara, ela tem um discurso muito lindo sobre isso. Não sei se vocês perceberam, ela falou sobre isso em algumas lives que ela participou aí, e levantaram essa questão sobre a questão do gay na igreja, né, dessa classe. E ela respondeu lindamente, assim, que ela fala que é uma classe que ela respeita muito e que ela ama muito. E ela falou assim, se tiver qualquer coisa a ser feita, não vai ser por ela, vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Ela acredita mais nisso, ela já teve nesse lugar de apontar e de criticar. E é muito isso também. E deixa eu contar um fato legal. Eu tava na igreja, no culto, achei até engraçado. Aí chegou uma adolescente, sentou perto de mim assim, ficou ali. Ela falou, posso ficar perto de você? Eu falei, pode sim. Aí passou aquele culto, voltei outro culto, ela sentou perto de mim de novo, ela falou assim pra mim, então, eu tô com uma questão aqui. Eu falei, o que acontece? Ela falou assim, eu sou bissexual. Como que a igreja vê isso? Aí eu falei, não, olha que engraçado, né? Ela veio perto de mim, assim, eu não sei se ela se sentiu ali, porque eu acho que eu não dou tanta pinta, assim, nos lugares que eu vou. Eu acho. E aí ela chegou... Eu tenho comigo que... Aí eu peguei e falei assim, olha, eu falei assim, a igreja, não sei, mas eu acho que é o seu lugar, é com Jesus, é como ele te vê, como você percebe isso. Que é como eu me vejo também, porque eu falo assim, se eu ficar pensando nas coisas da igreja, eu me afasto, porque eu me afastei da igreja não foi por Jesus, foi pelas pessoas da qual me apontaram. E quando eu volto para a igreja, eu me resolvi com isso. Então, tipo assim, eu não quero mais que as pessoas falam o que eu tenho que fazer. Eu não quero mais que elas me digam, porque não existe pecado maior ou menor. Pecado é pecado. Se for pecado, de fato, me relacionar com o homem, ok. O seu pecado, você é santo? Não. Então nós estamos no mesmo nível, nós estamos no mesmo patamar. Ninguém é mais nem melhor. Então, não existe pecado maior ou menor. Se a gente for levar isso. Porque eu acho que esse lugar de pecado também é um lugar muito de cativo, também, muito de prisões. E não acredito tanto nesse lugar mais. Eu penso isso.
É isso, Não, compartilhar isso com vocês. mas pelo menos pra mim, não sei se pra galera faz tanto sentido, mas pra mim faz total sentido, entende? Porque eu penso assim, Shell, por exemplo, não há a própria Bíblia que fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo? Então, do que adianta você ficar lá batendo panela e falar assim, ó, vai pro inferno, ou muda de vida, vai pro inferno, não sei o que, ou você para de andar assim, de ser assim, de fazer assim, você vai pro inferno. Então, entende? Pelo menos ao meu ver, pra quem acredita que homossexualidade seja pecado, porque eu acho que também não tem problema nenhum, pelo menos eu não sinto problema nenhum em quem acredita ser pecado, porque, né, cada um é cada um. Mas não vai ser você, amado de minha alma, que vai me convencer. Não é? Então, tipo assim, o Sim, máximo que você vai ter é uma opinião diferente da sua. eu gosto muito do Vitor Azevedo. Gosto muito do discurso dele. Eu não sei completamente como é que é até esse discurso técnico, mas um dos discursos dele é bom, que ele fala assim, que as pessoas têm que têm que falar do amor de Deus, e as outras coisas virão depois. Eu tenho que amar, porque assim, tem questões na vida que a gente tem que mudar, mas isso não tem que ser algo pontuado. Isso tem que ser algo que vem do nosso coração. E por amor a mim, por amor a Cristo, as coisas vão modificando. A gente é uma constante evolução. Então, tipo, a gente não vai ficar no mesmo lugar. Então, a gente precisa mudar algumas questões. Não dá para ser o mesmo. Tô falando Sim, que a gente o Antônio tem que fez ser uma o colocação mesmo. aqui que eu acho que sela muito bem o que a gente está falando. Que ele falou assim, ó, amar o próximo como a ti mesmo. O problema é que muita gente não sabe o que é amar. E aí julgar o outro é mais fácil. Quem ama não julga. E eu também acho, só completando o que o Antônio falou, além dessa questão também de ser mais fácil julgar, é aquela questão também, né, Shell? É muito mais fácil eu enxergar os seus problemas, ou aquilo que eu penso em você como problema, do que eu tentar lidar com as minhas próprias questões, né? E tem muito disso também. Então, tipo Sim. assim, eu tô todo cagado, todo ferrado, mas eu vou ficar apontando os seus defeitos, as coisas que eu acho feio em você, pra não precisar olhar pra mim. O Vitor Azevedo, ele sofre muita crítica do meio evangélico porque ele levanta umas questões assim que ele Sim, desconstrói muito a igreja, questão de dízimo, questão de todas essas coisas, ele desconstrói a igreja. E eu acho perfeito o que ele fala. E teve um cara que teve a capacidade de fazer um vídeo no YouTube falando sobre, apontando o Vitor Azevedo algumas questões. Eu falei, gente, é claro que isso não tem mão de Deus, que como uma pessoa que tá feliz, que tá abençoada, vai perder o tempo de ir lá levantar questões do cara que tá falando sobre Deus de uma forma tão mais leve, tá salvando vidas aí. Então, tipo, são questões assim que não entram na minha cabeça. Como que a pessoa perde tempo de ir lá fazer um vídeo para apontar o outro? Ela tá apontando, sim. é um erro muito grande que ela tá fazendo ali. E não só isso também, né, Shell? Porque assim, eu acho que tem muitas questões, né, de interpretação bíblica, de forma como se lê. Então, por exemplo, é, porque tem uma questão dessas pesquisas que eu estava fazendo, gente, só para assim, dar um contexto no que eu vou falar agora. Aí teve uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, se vocês quiserem links também, eu mando sem problema algum, tá, gente? Porque eu também peguei tudo que eu vejo, tudo que eu peguei, eu pego na internet, é conteúdo que eu consigo achar de graça, né? Porque a gente tá sem condições de ficar pagando pelas coisas. Então, tipo assim, se alguém quiser link, quiser assim, aprofundar mais no assunto, eu mando também os meus materiais de estudo. E teve uma fala, que se eu não me engano, foi numa live que eu assisti, que me chamou muita atenção, que eles falavam assim, ó, você quer uma coisa que a galera, que Paulo relativizou mais do que a circuncisão que foi imposta por Moisés, né, que Deus mandou Moisés fazer com o povo judeu lá atrás, para a salvação dos gentios, não circuncidados, e eu fiquei, velho, tipo, isso é muito, nossa, caraca, isso faz total sentido, quer dizer, uma das maiores premissas, né, lá do tempo da lei, de Moisés e tal, tipo assim, a gente conseguiu passar por cima dela em prol da salvação de muitos mais, só que, sabe, e daí tem algumas questões que a gente mantém lá, não, é literal, é o jeito que tá lá tem que ser feito, sabe, eu não sei se eu tô conseguindo ser muito claro, mas o que eu quero dizer com Não, tudo sim. isso a gente não tem que ser seletivo, a gente tem que falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, e aquilo que não nos cabe, que não é muito claro pra gente, ou aquilo que vai ferir a outra pessoa, é melhor ficar quieto. Você, olha, Senhor, Espírito Santo, eu não entendo isso, eu não quero machucar ninguém, então... John, mas talvez esse lugar aí não seja um lugar de conveniência. Eu sou cristão, aquilo que me convém eu aceito, aquilo que não me convém eu descarto. Muitas Exatamente. pessoas, Pode falar. sim. Não, é que muitas pessoas falam sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o gay, ele vai pegar alguns versículos que convém e outros que não convém, ele vai
deixar. Mas a igreja faz o tempo todo isso. O tempo todo. As pessoas não são exatamente como diz a Bíblia. A Bíblia, as pessoas mudam. Então, só pode ser conveniente para mim, para você pode ser. Então, tipo, tem uma conveniência aí, e essa questão do gay sempre sendo mais prejudicada. Bom, eu quero falar de um ponto do preconceito que a gente sofre em relação às pessoas que sofrem preconceito também, que são a classe de LGBT, que são nosso círculo de amizade. Eu recebi um comentário que falava assim, eu prefiro ler uns livros, conversar com umas cabeças mais brilhantes do que ser evangélico. O que você percebe dessa afirmação? Como você recebe isso? Eu recebo isso de uma forma muito, muito tranquila, porque se a gente for para analisar, sempre teve um discurso lá da igreja ser o ópio do povo, né? Então, tipo assim, a pessoa é burra e ignorante, então por isso que ela vai para a igreja. Então, tipo assim, isso sempre foi. Sempre teve uma galera muito, sabe, nesse esforço de igreja o ópio do povo. E eu concordo que por muito tempo a gente vivia o evangelho de cabresto, sabe? Tipo, é assim, assim, assado, não se pode. Eu vejo isso, por exemplo. Algumas formas, como assim, a minha avó, a minha tia, que são mulheres mais velhas, né, as irmãs mais velhas da igreja, a forma que elas lidam com o evangelho, que elas lidam com a fé, essa fé, tipo assim, que eu tenho que buscar mérito, sabe? Eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que fazer a minha parte para Deus fazer a dele, sabe? Essas coisas assim. Não que eu acho que isso não seja importante, mas eu digo o sentido que a gente dá para essas coisas, sabe? Tipo, não tem um tom. Sim, mas essa coisa, né? Tipo assim, eu te peço, eu faço as coisas pra você me dar, sabe? Essa coisa assim. É que eu senti como se fosse algo como se dissesse que o cristão ele é desprovido do intelectual, ele tem Exatamente. Você é um pouco burro, né, pelo português correto, por isso você está envolvido nessas coisas de igreja, você acredita mesmo que Jesus vai voltar, uma das respostas que eu dou é sempre assim, eu acredito no que eu sinto, né, eu acredito no que eu sinto, e se a gente não tiver fé em alguma coisa, eu acho que assim, a espiritualidade é algo tão importante, é importante pra gente. A gente não pode viver com os pés só nessas coisas terrenas, a gente tem que se conectar com o divino, com o sagrado. E exatamente. faz diferença Tipo assim, total. porque assim, pelo menos pra mim, tá, gente? Muito pessoal é isso. Que eu falo, velho, tipo assim, eu não consigo imaginar um universo tão complexo assim, sabe? Tipo, todas as formas micro e macroscópicas criadas que existem, e a gente não tem nem noção que existem, que foram simplesmente que foi obras do acaso. Eu acredito que tem assim o grande arquiteto do universo, né, como a maçonaria diz, e que cuida de tudo isso. E para mim esse arquiteto do universo é Deus. Eu amo, sabe, eu amo ter a Bíblia como referência de vida, e é isso que eu sigo, é isso que eu fui criada, é isso que eu senti. É igual, é isso que você já falou, para mim é perfeita essa colocação. É aquilo que você sente, que você experimenta, aquilo que eu já experimentei em Deus, que eu já vivi em Deus, eu não abro mão, eu não senti em outro lugar. Então, tipo assim, Seria a próxima... Essa seria a próxima pergunta. A próxima pergunta que eu faria. Eu falei assim, por que está nesse lugar que te exclui? Por que está nesse lugar que te exclui? Por que você querer voltar para a igreja? Tem tantos lugares para você ir que que vão te aceitar. Porque assim, tem aquele negócio lá, daquele buraco no peito, que só tem uma coisa certinha que encaixa, sabe? Aí, tipo, você está lá curtindo um louvor, uma música, você está num lugar e você fala, nossa, Deus, você é top demais, cara, olha esse céu, olha esse mar, sabe? Tipo, olha essa árvore, sabe? É uma inspiração muito boa, assim, aí você bota uma música e você começa a prestar atenção na letra, na melodia, fala, cara, olha a inteligência dessa pessoa, não sabe, tipo, eu não sei explicar direito em palavras, gente, é uma coisa muito louca de sentir, velho, mesmo, de sentir uma conexão diferente, de você estar num culto e você sentir aquilo lá falando com você, tipo, você tendo a resposta que você precisa num dia ruim, ou então naquele dia que você tá bom e você acha que você não consegue mais ficar feliz e do nada vem uma explosão ainda maior. Cara, é bom demais, eu tô ficando feliz de falar. Não tem como explicar, não tem como explicar, é inexplicável mesmo, é divino, assim, tá na presença de Deus, nada justifica. E ele não nos priva de viver isso, em nenhum momento, por nada. Então a gente está lá e está recebendo da mesma forma. Eu acho assim, vamos voltar para as questões mais literais, né? Aí eu tava pensando nisso, né? Porque assim, gente, para ficar bem claro, a gente tá falando
do contexto cristão, mais focado na questão dos evangélicos, né? Para deixar isso bem claro. Então, tipo, se a gente pensar nos fundamentalistas que pregam muito essa coisa, né, do obra do inimigo, a coisa do capeta e não sei o quê. Aí eu fico pensando, velho, tipo, quantos milhões de LGBTs, né, de modo geral, a gente tem aqui no Brasil? Então, tipo assim, se isso for obra do maligno, então, tipo assim, então ele tá mandando super bem nessa estratégia. Porque se a igreja tá rejeitando, ele tá abraçando, sabe? Então, se a gente for colocar até por essa lógica da literalidade, do fundamentalismo, da fé, ele é ruim de qualquer jeito, entende? Não tem nada bom nisso, sabe? Não tem, nada é um bom. lugar, é um lugar indicativo. Como eu disse lá no começo, é um namoro, né? Você começa bem, de repente as coisas começam a ficar ruins no meio do caminho. Eu te mostro que eu sou bom, mas depois eu te mostro o lado ruim. Você quer colocar alguma coisa? Que eu tô indo pro final, pra finalizar já, nós estamos indo para 1 hora de live já. Você quer fazer mais algumas colocações? Depois de 1 hora de live, o Instagram derruba também. Gente, se vocês tiverem uma pergunta também. Gente, se vocês tiverem pergunta também, perguntem. A gente vai deixar a live salva. Se vocês quiserem compartilhar também, depois eu acho interessante. Todo o discurso. É uma conversa ainda em aberta, né? Só a gente trocando ideia sobre. Então. Pode falar, é um café aqui. Tinha várias questões, daria muitas lives ainda, mas acho que os pontos assim nós tocamos, assim, refletimos sobre esse assunto. Tem uma questão que eu deixei para trás, eu queria te perguntar. E como foi, tipo assim, para você nesse contexto assim, de família, de família, sexualidade e tudo mais, sabe? Tipo, essa coisa do sair do armário, do voltar e tudo mais, sabe? Coisa desse tipo. Como que foi esse processo, por exemplo, o Shell da vida louca, agora o Shell que se encontrou novamente Jesus, como que tá isso, sabe? Em família agora. Sim, olha, a minha família, por incrível que pareça, em todas as minhas escolhas, eles me apoiam em tudo. Eu tenho um irmão, o Guilherme. Guilherme é maravilhoso, sou fã. E uma das questões da qual eu fiquei bem balançado foi uma vez que eu vi minha mãe e o Guilherme na igreja e uma foto da minha mãe com a mãozinha pra cima com o olho fechado, assim. E aquilo me emocionou de uma forma, assim, que eu senti, eu falei, que saudade que eu tô de viver isso. E aí foi uma das coisas que balançou. E eu tive uma conversa com a minha mãe e eu pedi pra ela voltar pra igreja, eu falei com ela, mãe, volta pra igreja, volta pra Jesus. Ela falou assim pra mim, eu vou por amor, sim, eu fui uma vez por amor a você e eu volto de novo por amor a você também. Então, tipo assim, a minha família me apoia muito em tudo que eu não sei, acho que eles tinham ciência eles tinham ciência das questões que eu poderia enfrentar e que eu tinha consciência disso. Então, eles não tiveram medo de eu enfrentar isso de novo. Acho que eles me viram preparado para voltar e que, por tudo que eu passei e querer voltar, acho que eles me viram preparado. E viram uma mudança, né? Porque eu mudei um pouco, bastante, isso foi importante, e as pessoas também, de medo de perder. Shell, te cortou, ficou mudo, eu não ouvi, perdão. As pessoas muitas vezes criticam essa mudança também, né? Porque eles querem que você fique naquele lugar que você era. Gente, eu acho que a essência da pessoa nunca vai mudar. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou. Eu sempre vou ser essa pessoa. A minha essência nunca vai mudar. Eu vou evoluir, sim, porque eu sou um ser humano em constante evolução, eu estou em formação ainda. Então, se eu continuar parado naquele lugar de sempre ali, pra que viver, né? Acabou ali. Então, assim... E não só isso. Eu fui uma pessoa... Eu sou ariano, eu sou extremista, né? Também, né? E muitas vezes eu me encontrei em outros lugares. Por exemplo, eu tive uma relação com o sexo de uma coisa muito pesada, muito ruim o sexo pra mim era. Quando eu fazia sexo com as pessoas, eu me sentia sujo. Tinha esse lugar que era como se fosse uma imundícia. E depois eu me encontrei como se eu fizesse uma chantagem. Eu fazia sexo de uma forma descompensada. Era algo que eu queria esconder o meu sentimento. Porque eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Eu sempre fui uma pessoa muito romantizada, assim. Sempre que eu quero casar, eu quero namorar. E eu sempre tive isso muito forte em mim. E o mundo, e isso não é fácil, na sociedade que a gente vive hoje, isso não é tão comum mais. Então, as pessoas, ainda mais sendo gay, isso é muito mais difícil ainda. E eu sempre acreditei nesse amor. Não sei se você concorda comigo, depois que você se aproximou mais de Deus, você sente que até a sua relação com o sexo mudou? Os seus desejos, as vontades, né? Até isso muda, né?
Sim, Ai, mudou vai porque cair a é algo leve. live! Então vamos embora aqui. Quer salvar e voltar pra se despedir ou não? Gente, ó, a gente vai faltar 19 segundos pra acabar a live. Aí eu vou deixar essa live salva. Pra quem chegou agora, fica que eu não já voltar de novo. E essa também eu vou deixar salva. Então, por favor, não desista de nós. A gente volta em 5 segundos. Até daqui a Isso, a pouco. gente não vai fazer uma live inteira, a gente vai fazer um pouquinho.